Eu resolvi fazer essa live sem avisar dia, sem marcar horário. Tô entrando agora ao vivo. Vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal que estiver interessado em saber o que vai acontecer aqui, pode entrar. Convida. Olá, boa noite. Acho que está fixado, né? O tema que eu vou falar aqui com vocês nessa live hoje. Tava dizendo aqui que eu resolvi fazer essa live muito de imediato. Não marquei dia, não marquei horário. Tô entrando agora ao vivo para falar com vocês sobre as pessoas que habitam a nossa mente. O que é isso? O que eu quero dizer quando eu falei sobre isso? Né? Acho que faz um dia ou dois que eu coloquei lá nos stories pedindo a opinião de vocês, né? Se vocês gostariam que eu falasse na próxima live sobre timidez ou sobre as pessoas que habitam a nossa mente. E a maioria escolheu o tema das pessoas que habitam a nossa mente. Então, eu vou tratar hoje disso nessa live. Enquanto as pessoas vão entrando, eu peço para que vocês vão aí no aviãozinho, envie para as amigas, para os amigos. Boa noite, Gabriela. Envia para os amigos, para as amigas, para os contatos aí. Manda coraçãozinho que é para o pessoal vir, chegar e participar dessa live. Vai ser bastante interessante. Eu acho que muitas pessoas ficaram bastante curiosas, né? Quando eu coloquei essa enquete sobre falar de pessoas que habitam a nossa mente ou falar sobre timidez. E daí a maioria, acho que claro, ficou bastante curiosa e acabou escolhendo o tema sobre as pessoas que habitam a nossa mente. Claro, gente, pessoas que habitam a nossa mente, entre aspas, tá bom? Porque na verdade ninguém mora dentro da nossa mente. Então é uma forma de dizer. Na verdade, eu vou falar boa noite. Peço por favor para que vocês enviem essa live, vai aí no aviãozinho, envia a live para as pessoas que vocês conhecem aí no Instagram de vocês. Mande bastante coraçãozinho, que é para mais gente poder participar. É um assunto extremamente interessante que vocês acho que vão conseguir mais uma forma de se autoconhecer a partir da informação que eu vou trazer hoje, que é sobre essas pessoas, então, que habitam a nossa mente, né? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, eu vou falar sobre algumas pessoas que habitam a nossa mente, algumas, mas dentro da nossa mente pode habitar, entre aspas, olá, habitar milhares de pessoas, né? E ao longo dessa live vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. É mais uma ferramenta para o autoconhecimento? Sim, é mais uma ferramenta para o autoconhecimento. Então, assim, ao longo da minha trajetória, né, como psicóloga, nos atendimentos eu escuto muito os relatos, né, das pessoas falando, nossa, quando eu vou fazer determinada coisa, quando eu vou dormir, quando eu sento para comer, quando eu tento parar e relaxar minha mente, me tranquilizar e meditar, sempre vem um monte de coisa na minha cabeça, parece que eu fico escutando vozes falando assim na minha cabeça. E eu não entendo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo relaxar, eu não consigo silenciar. E também não sei o que acontece, porque é um monte de coisa que vem na minha cabeça e tal. Então eu vou explicar mais ou menos o que acontece, né, para vocês nesse momento que a gente silencia. Então, a partir desses relatos, eu resolvi trazer essa informação, porque com certeza isso pode acontecer com vocês, porque acontece com todo mundo. Eu acho que é um processo bem natural da nossa mente, né? A nossa mente ela é um universo, pessoal, indecifrável. A nossa mente ela é um campo aberto e nela pode acontecer muitas coisas e por isso que eu falo, nela pode habitar, entre aspas, muitas pessoas. É um universo indecifrável, né? A nossa mente. Então, eu vou dar um tempo aqui pra gente silenciar, eu e vocês que estão aí agora,
Vamos fazer um minutinho, alguns segundos de silêncio. E eu gostaria que ao longo, né, enquanto eu vou conversando aqui com vocês, vocês comentassem, né, fizessem aqui nos comentários o que que acontece quando vocês tentam silenciar. Ou se vocês também já tentaram meditar, se vocês já tentaram ter esse momento, né, depois de um dia de trabalho que senta e relaxa, o que que acontece na mente de vocês? Vocês já tentaram fazer isso? Então vamos silenciar um pouco agora e depois eu quero que vocês me falem o que que acontece com vocês, o que que acontece dentro de vocês quando vocês tentam fazer isso. Vamos lá. Pois é, pessoal. Depois vocês podem fazer essa experiência com mais calma e tentar fazer um tempo maior de silêncio. O que acontece quando a gente fica em silêncio, né? Provavelmente você, nesse momento, nesses segundos que a gente ficou aqui em silêncio, você já entrou em contato com algumas dessas pessoas que habitam a sua mente e você nem sequer se deu conta de que você entrou em contato com essas pessoas, você nem percebeu. Se você observar, oi Daniel, boa noite, bem-vindo. Nós estamos aqui falando sobre as pessoas que habitam a nossa mente. Estamos no comecinho, então dá tempo aí de entender tudo. Então, se você observar, você pode perceber que a sua mente, ela é diferente dos seus pensamentos. Então, isso quer dizer que a nossa mente, ela é muito mais complexa do que aquilo que a gente pensa e do que aquilo que a gente sente. A nossa mente ela é muito mais profunda do que aquilo que a gente pensa e do que aquilo que a gente sente. Então, se a gente pode observar, porque nós podemos, tá? Se a gente pode observar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, isso quer dizer que nós não somos aquilo que a gente pensa e nós não somos aquilo que a gente sente. O que eu quero dizer? Muitas vezes nos atendimentos eu falo, né? Nem tudo que você está pensando, eu falo para a pessoa que eu atendo, né? Nem tudo que você pensa é uma verdade. Então a gente precisa saber filtrar aquilo que a gente pensa. Nem todos os nossos pensamentos são verdades, é uma realidade. E nós não somos aquilo que a gente pensa. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba acreditando em tudo aquilo que a gente pensa e a gente vive a nossa vida de acordo com aquilo que a gente está pensando, parecendo que aquilo é uma coisa real, tornando aquilo uma coisa real. Então, na verdade, nós não somos aquilo que a gente pensa, nós não somos nem tudo aquilo que a gente pensa, nem tudo que é aquilo que a gente sente, porque a gente é capaz de observar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, a nossa mente, ela é algo muito mais complexo e muito mais profundo do que a gente imagina. Então, quando eu falo das pessoas que habitam a nossa mente, no momento que a gente silencia, quando a gente tenta silenciar a nossa mente, o nosso corpo e as nossas emoções, a gente é capaz de identificar pelo menos algumas dessas pessoas que habitam a nossa mente. Uma primeira pessoa, vamos dizer assim, o personagem, né, que habita a nossa mente é aquele narrador. Então, é aquela pessoa que quando a gente para descansar, tranquilizar, relaxar, às vezes quem tem a intenção de meditar
Quando a gente tenta meditar, ela fica narrando tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Vocês já perceberam isso? Às vezes a gente chegou depois de um dia de trabalho, deita na nossa cama ou deita no sofá para dar uma relaxada, para simplesmente tranquilizar tudo, e aí vem aquela voz na nossa cabeça que começa a narrar tudo que está acontecendo. Olha lá aquela pessoa, né? De repente a gente não mora sozinho, mas tá ali. Olha o que aquela pessoa tá fazendo. Olha lá, tá ventando, aquela janela vai bater, aquela porta vai bater, aquela pessoa tá fazendo tal coisa. E a gente não consegue experimentar esse momento de relaxamento, de meditação, de silenciar. Esse narrador, ele fica ali falando, narrando tudo que está acontecendo ao nosso redor e a gente não consegue fazer isso. Então essa pode ser uma pessoa que está aí habitando a sua mente. Uma segunda pessoa ou personagem que está habitando aí, que vive dentro da sua mente, vamos dizer que é aquele fofoqueiro que aumenta todas as histórias. Então, vamos supor que você está triste. Ele faz você entender a história de uma forma muito maior e você se sente muito mais triste do que você realmente poderia estar se sentindo. Ele aumenta uma história e você sente muito mais raiva do que você poderia estar sentindo. Então, é tudo como se fosse muito intenso. É aquela coisinha que parece aquela voz na nossa mente que fica aumentando tudo o que está acontecendo, tudo aquilo que aconteceu e deixando todas as nossas emoções muito mais intensas do que elas realmente poderiam ser, como se fosse aquele fofoqueiro mesmo, interno, que fica aumentando ali aquela situação e fazendo com que a gente se sinta muito mais triste do que poderia estar, com muito mais raiva do que poderia sentir, enfim. Vamos chamar aí um fofoqueiro que aumenta tudo aquilo que tá acontecendo e faz ficar tudo mais intenso, né? Tudo que a gente está vivendo. Uma terceira pessoa ou um terceiro personagem que pode estar aí habitando a sua mente, e se você começar a se observar, você pode perceber. E esse eu acredito que é um dos mais complicados, né? Uma das pessoas mais complicadas aí que pode estar habitando a nossa mente é o juiz. Então, é aquele que está na nossa cabeça e fica ditando regras o tempo todo em cima de valores muito, como eu posso dizer, muito moralista. Então, dita regras o tempo todo, diz como o mundo deveria ser, como as pessoas deveriam ser, como as pessoas deveriam se comportar, como o mundo deveria se comportar, como você deveria se comportar. É aquele juiz que fica na sua cabeça, que chega às vezes até a ser cruel, né? Ele chega a ser controlador, é aquela parte da mente que tenta controlar as pessoas, que chega até a humilhar. Que chega a condenar, né? Muito punitivo, é aquele juiz que não perdoa. Então, esse aparece muito, né? Provavelmente aí é um personagem que está habitando a mente e que faz a gente, às vezes, se tornar muito duro com as outras pessoas e principalmente com nós mesmos. Então, o juiz realmente, ele acaba aparecendo muito. Uma quarta pessoa, um quarto personagem aí que pode estar habitando a sua mente é a faladeira. Sabe quando a gente tenta silenciar e aí a nossa mente começa a falar e não para, né? A gente não consegue meditar, a gente não consegue dormir, dá até aquela sensação de cansaço, porque a gente não consegue relaxar. É aquela voz que fica falando o tempo todo na nossa cabeça e dá aquela coisa assim, né? Ai, preciso respirar, preciso fazer alguma coisa, preciso relaxar e não consigo, né? Continuo cansada. Essa também é uma das pessoas que podem estar aí habitando a sua mente. Uma quinta pessoa, um quinto personagem que pode estar aí habitando a sua mente é
aquele que quer solucionar tudo, o solucionador. Então, quando a gente relaxa, quando a gente tá tentando meditar ou tá tentando silenciar, é aquela vozinha que quer solucionar tudo justamente nesse momento. Então, começa, você tem aquele boleto para pagar. Ai, tá vendo aquela sujeirinha ali no canto da parede? Você precisa limpar. Ai, tá vendo aquela torneira ali? Você precisa dar uma ajeitada porque tá vazando água. Então, justamente no momento que a gente precisa relaxar, no momento que a gente precisa, que a gente quer meditar, vem esse personagem que seria como o solucionador que quer ficar encontrando coisas para solucionar todo o tempo. Precisa fazer aquilo, precisa olhar aquilo, precisa ver não sei o que, precisa pagar não sei o que, fica tentando solucionar todos os problemas. Às vezes tem pessoas que relatam que geralmente o solucionador aparece justo na hora de dormir, né? A gente deita para dormir e começa a pensar em tudo que a gente precisa solucionar. Já aconteceu isso com vocês? Isso pode acontecer e isso é muito comum. Já tem muitos relatos disso. O solucionador, né, essa pessoa que mora aí na nossa mente, que habita na nossa mente, aparece justo nesse momento e acaba até causando ansiedade, né? Às vezes uma dificuldade para dormir por conta disso. Bom, já falei aí 5 pessoas que pode estar habitando a sua mente. Uma outra pessoa que pode estar morando na sua mente, entre aspas, né? Como eu disse no começo, ninguém mora na nossa mente. Então, uma outra pessoa que pode estar morando aí na sua mente, habitando a sua mente, é a vidente de coisas ruins. Gente, essa também eu já escutei muitos relatos de pessoas que passam por isso. Eu chamo de a vidente de coisas ruins. É aquela pessoa que está ali na nossa mente que faz a gente pensar o tempo todo que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, por exemplo, eu saio de casa, aí eu já começo a pensar. Aí, ali na esquina vai ter alguém que vai me assaltar. Aí eu vou sair na rua e vou ser estuprada. Eu vou sair na rua e vou ser assaltada. Ou, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tô no caminho para a entrevista de emprego, eu já tô pensando que a entrevista não vai dar certo, que as pessoas não vão gostar do meu currículo, que a empresa não é boa, e fica aquela vozinha lá, né? O seu currículo não é bom, não vai dar certo, a empresa não é legal. Ou então, quando a gente conhece alguém, essa pessoa aí, essa pessoa vai te trair. Essa pessoa é pessoa falsa, a pessoa vai te trair. Então, é essa vozinha que fica o tempo todo prevendo as piores coisas, catástrofes, coisas ruins que pode acontecer na sua vida. E isso faz com que a pessoa não desfrute, não viva os momentos, não aproveite as oportunidades, porque tem sempre essa vidente de coisas ruins, fazendo com que a pessoa pense o tempo todo nessas coisas. Fica ali essa vozinha. E uma última que eu acho que também... essas são as que eu mais escuto, tá? Como eu disse no início do vídeo, existe milhares de pessoas que moram, entre aspas, porque ninguém mora, né? Que moram na nossa mente. Essas são as que eu vejo mais durante a minha trajetória e que eu vejo mais durante a minha trajetória como psicóloga. Uma outra é como se fosse um mestre, é aquela parte que fica tentando racionalizar tudo. Então fica tentando ligar tudo uma coisa na outra, racionalizar tudo, levantar todas as hipóteses de tudo que está acontecendo, entender o porquê de tudo e fica ali só observando, meio intelectual, e fica ali observando tudo que está acontecendo, tentando ligar uma coisa na outra, levantar hipóteses de tudo, racionalizar tudo. E o que isso acontece? Impede você de entender o que você está sentindo, porque tudo precisa ter uma explicação, tudo precisa ser racional, e aí acaba dificultando a gente de identificar aquilo que a gente está sentindo. Então esse é mais um personagem aí uma pessoa que pode estar habitando a sua mente. E aí vocês podem me dizer, bom, tá, vamos ver aqui. Tô lendo um livro que traz umas reflexões bem bacanas sobre isso. O mundo que habita em nós
Da Liliane Prata. Que ótimo! Pessoal que tiver interesse, anota o nome aí, eu também vou anotar. É bem interessante. Pois é isso, né? A nossa mente, ela é um campo aberto. Ela é um campo aberto e tudo isso pode estar acontecendo na nossa mente. E aí, quando você consegue identificar essas ou outras pessoas que podem estar habitando a sua mente. Ah, também tem uma que eu já escutei bastante, de uma paciente que relatava que toda vez que ela ia dormir ficava uma música na cabeça dela. Uma música ali vinha, ou ficava como se tivesse uma vozinha ali cantando, cantando aquela música, aquela música, aquela música. Tá aí, né? Uma pessoa aí, vamos dizer, que poderia ser um cantor que habita a mente dela, justamente na hora que ela quer relaxar, que ela quer dormir, que ela quer descansar. Então, assim, se você consegue identificar, pelo menos algumas dessas pessoas que habitam a sua mente, isso não é tudo, mas isso é o primeiro passo, né? Então, conseguir identificar que isso acontece com você, porque tem pessoas que às vezes nem conseguem identificar isso, né? Identificar que isso acontece, entender de uma forma racional que isso acontece, é suficiente? Não. Eu entender de uma forma racional que isso acontece comigo não vai me ajudar a lidar com essa questão, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso realmente me conectar com essa situação, me conectar com essas pessoas que habitam a minha mente. Como é que eu faço isso? Como é que eu entro em contato com essas pessoas que habitam a minha mente? Realmente fazendo isso, silenciando, meditando. É nesse momento que eu vou entrar em contato com algumas dessas pessoas que habitam a minha mente e que eu vou poder acolher essas pessoas, me conectar com essas pessoas e buscar sim uma forma de ir diminuindo a intensidade que elas interferem na minha liberdade emocional, na minha vida, né? Porque muitas vezes o que acontece é que essas pessoas que habitam a nossa mente, elas interferem de uma forma muito intensa na nossa vida. A gente deixa de fazer muitas coisas por conta disso, a gente perde oportunidades, a gente perde a oportunidade de fazer coisas, de desfrutar momentos bons, de aprender coisas, de sair da zona de conforto. Pode causar uma ansiedade, né, excessiva por conta de tudo isso. Então, como que eu faço para identificar, não só identificar essas pessoas que habitam a minha mente, mas conseguir ter o controle sobre o que acontece dentro de mim em relação a isso? É justamente silenciando, fazer esse exercício de silenciar e tem pessoas que gostam, então é meditar, ou que querem, então é meditar. Nos meus atendimentos, eu falo muito para os meus pacientes sobre a importância de fazer essa meditação, de entrar em contato com você, porque essa também é uma forma de se autoconhecer, porque você conhece pelo menos uma parte dessas pessoas que habitam a sua mente. Então, isso também é uma ferramenta de autoconhecimento. E o que elas trazem, né, nos atendimentos? Paula, eu não consigo meditar, eu não consigo silenciar. Eu fecho os meus olhos, eu começo a respirar, eu começo a entrar nesse processo de meditação e vem um monte de coisa na minha cabeça, então eu não consigo. Aí elas vão lá e desistem. Então, é justamente para entrar em contato com isso que a gente pode meditar. Tem uma série de outros fatores que a meditação contribui. Mas um dos fatores que a meditação, né, desse silenciar, esse momento de silenciar, contribui é justamente isso. Entrar em contato com todas essas pessoas que habitam a nossa mente. Então, quando a gente está meditando, não é para a gente desistir porque aconteceu isso, né? Porque essas pessoas começaram a aparecer na nossa mente. É justamente para a gente entrar em contato com elas, entender, acolher essas pessoas para que aos poucos, porque isso também é um exercício, não vai ser do dia para a noite, para que aos poucos eu consiga diminuir a forma com que essas pessoas interferem na minha liberdade emocional, interferem na minha vida e assim não deixar que elas me levem
para o caminho, para as intenções delas, né? Para o caminho que elas querem me levar. Então, é um processo, não é do dia para a noite, é um processo. E, inicialmente, quando a gente começa a fazer esse exercício de silenciar, de meditar, enfim, isso vai acontecer mesmo na nossa mente. E é importante que isso aconteça, porque só assim a gente consegue, né, lidar com essas pessoas que habitam a nossa mente. É só quando a gente consegue, então, se conectar com elas. Não basta eu entender racionalmente que isso acontece comigo. Então, a melhor forma de eu lidar com isso que acontece, com esse processo que acontece na minha mente, é realmente eu aprendendo, e o processo de aprendizagem é a gente ir fazendo todos os dias, silenciar o meu corpo, a minha mente e as minhas emoções. E quando isso acontece, a gente entra em contato com todas essas pessoas e aí que habitam a nossa mente, e assim a gente consegue ir diminuindo a interferência dela na nossa vida, nessa nossa liberdade emocional. Se vocês quiserem, pode fazer comentários, podem fazer perguntas, né? Eu deixo sempre os comentários aqui abertos. Eu não sei se vocês têm o costume de meditar, se vocês meditam ou não, se vocês têm esse tempo para vocês silenciarem ou não, mas é de extrema importância para esse processo de autoconhecimento vocês poderem fazer isso. Tá aberto para quem quiser comentar alguma coisa. Achei muito interessante o comentário de uma colega aí, né, que trouxe um livro que fala sobre isso. Depois vocês podem ver ali nos comentários. Eu vou até deixar anotadinho aqui, porque eu quero conhecer esse livro, não conheço, mas me parece bastante interessante, que fala um pouco desse tema. Se alguém tiver pergunta, pode fazer um comentário. Se vocês conseguem identificar outras pessoas que habitam a sua mente que não são essas, enquanto isso, vai dando coraçãozinho aí para que mais gente consiga ter acesso a essa live. Envia para os contatos, para os amigos. Vou esperar uns minutinhos, esperar se alguém tiver alguma pergunta, pode me fazer pergunta ou simplesmente comentar algo da própria experiência. Tem gente chegando agora, a gente está quase finalizando aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, eu já vou finalizar essa live. Então é isso, pessoal. Façam esse exercício, tente fazer esse exercício, como é que vocês se sentem, o que vem na mente de vocês. E aí depois vocês podem comentar, eu vou deixar a live salva ali no meu feed, e aí vocês podem comentar. E eu peço, por favor, que vocês compartilhem com seus amigos, com seus contatos. E eu agradeço a presença de vocês e até o próximo encontro. Um abraço.